Bem-vindos ao primeiro episódio do Joga pro Universo Podcast. E o convidado de hoje é Roberto Nogueira. Ele que é hoteleiro, terapeuta, mentor, palestrante e Theta Healer. E está aqui com vocês hoje para contar um pouquinho da sua história de superação e de crescimento, né? O Roberto, ele tem, assim, uma bagagem muito grande nesses últimos anos com relação à cura, utilizando uma técnica super específica, e eu fiquei sabendo que o Joga pro Universo foi um pouquinho parte disso. Roberto, seja muito bem-vindo. Nossa, Jéssica, muito obrigado. É uma honra para mim dividir com você e com todo o teu público, que eu sei que são desejosos por vidas melhores, por tempos melhores, por estar num mundo menos tóxico, e isso é maravilhoso. Compartilhar com você é sempre uma alegria, porque eu aprendo diariamente, eu acompanho o seu canal há tanto tempo, acompanho a sua vida há mais tempo ainda, né? Então, você sempre foi uma grande escola, e dessa escola eu extraí muito aprendizado que foi útil e que eu posso compartilhar hoje com você e com o teu público para trazer essa inspiração, porque eu tenho certeza do que foi para mim e tenho certeza do que pode ser para as pessoas. Com certeza, Roberto. Quando você me contou o seu relato de cura, na última vez que estivemos juntos aí no Brasil, eu pensei assim comigo, quando eu inaugurar o podcast 2023 do Joga pro Universo, eu tenho que convidá-lo como primeira pessoa, porque é algo assim, você que está ouvindo a gente, nosso telespectador, ouvinte, se você tem um processo de cura, se você descobriu alguma doença e está com medo, com dúvida, se está tendo ali aquele balanço de fé, porque não é fácil, fica até o final, tenho certeza que a história do Roberto vai te tocar e você vai poder tirar uma grande lição para o seu próprio processo. Roberto, conta para o pessoal que está ouvindo a gente, que está assistindo, afinal, o que aconteceu com você, que diagnóstico é esse, como é que você lidou, abre para a gente a sua história, abre o seu coração. Jéssica, na verdade, eu acho que eu vou começar pelo começo de tudo isso, porque eu tenho uma ligação importante agora na conclusão. A minha família, ela é uma família que tem uma bagagem de sofrimento que eu acho que veio meio inerente, por algumas razões. Uma, porque por parte de pai, estamos falando de sertão brasileiro, do qual você também conhece muito bem, de um período de larga escala de seca, sede e muita fome, certo? Lá no passado. Minha mãe fugitiva de guerra também, né? Então, eu não sei se por qual razão eles traziam nessa bagagem de vida deles, que eu até penso muito nessa ancestralidade, uma condição hereditária que não era muito favorável. E aí, já ainda na minha juventude, eu tive que começar a presenciar na nossa família, por parte de mãe menor, por parte de pai muito grande, porque meu pai tinha 12, eles eram em 12 irmãos, enfim, era uma família muito grande, e começou-se os casos de câncer que eram tenebrosos, eram extremamente fortes, eram muito agressivos e eram muito presentes. Chegou um momento da minha adolescência para a metade da minha vida adulta que o nosso passeio passou a ser velório. Estava uma coisa muito difícil. Então, eu fui perdendo muita gente. Nós chegamos a perder 23 pessoas praticamente ao mesmo tempo. Então, eu estava vendo a minha 23? família... Sim. Eu estava vendo a minha família ser dizimada, né? Junto a esse processo, o meu irmão mais velho desencadeou um câncer muito difícil, e ele teve uma morte muito sofrida pela doença, né? Ele foi perdendo partes. Uma hora perdia a parede do estômago, agora perdia o intestino, agora perdia o fígado. Cada vez ele tirava uma parte para tentar uma sobrevida, e era muito, muito pesado todo esse processo. E eu comecei a me questionar nesse período se isso tinha alguma relação, né? Porque eu achava muito notável tantas repetições de casos tão similares, todos muito sofridos e em partes distintas do corpo. Porque tinha câncer de cérebro, tinha muito de intestino, muitos de pulmão, e aparelho digestório em si tinha muito caso. Isso me trazia indagações. Falei, não, eu quero romper esse karma. Se isso está vindo numa sequência, eu quero romper. Eu não quero continuar com essa história. E eu tenho mais de 30 anos na área terapêutica, né? Eu trabalho com terapia há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos que eu fiz medicina indiana, que eu fiz outras linhas do conhecimento que me traziam para
parece aprofundamento de cura. E eu comecei sem subestimar, por favor, deixo bem registrado, sem nunca subestimar a questão médica, porque eu não estou dizendo em nenhum momento não procure um médico, é o contrário. Eu em nenhum momento deixei de encontrar o médico, mas em todos os momentos eu entendi que também era parte do meu interno conquistar uma cura. Eu precisava entender isso. E quando meu segundo irmão, eu e meu segundo irmão estávamos começando a ficar doentes de forma similar e ao mesmo tempo. E eu comecei a ficar muito Em que ano foi ruim. isso, Roberto? Há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás. Acho que foi a parte mais agravante. 2020. Um pouquinho, Certo. no meio da pandemia, né? A gente estava numa fase muito difícil. Eu já tinha passado por um processo anterior muito sério, porque há mais de década que eu extraio os inícios tumorais do meu intestino, né? O intestino forma muitos inícios tumorais, alguns eu consigo tirar ainda como pólipo, outros já já passam para patamares acima, e eu vou sempre fazendo essas extrações e tento uma monitoria presente médica. Mas no decorrer dessa minha situação com o meu próprio irmão, eu estava num trabalho que me exigia demais, eu estava trabalhando 18 horas por dia, eu estava a vida de hoteleiro maluco, que você conheceu bem, e eu estava afundando mais ainda a minha questão mental, a saúde física, que já estava atribulada, e a mental começou a ficar enfraquecida. E eu comecei a entender que eu precisava fortalecer através do meu mental espiritual. Como eu sou uma pessoa que de nascença sempre foi uma pessoa ligada à fé, né? Não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. Eu sou uma pessoa muito ligada à espiritualidade. E eu entendo que os nossos passos, eles podem ser dados de formas mais assertivas quando a gente está caminhando, se destinando à luz, porque a gente entende que aqui é só o trajeto e não a nossa casa final. Então, no meu entendimento, eu queria essa cura de alguma forma, eu queria encerrar esse processo. Quando eu e o meu irmão adoecemos juntos, o meu irmão teve um mal-estar e ele foi parar no hospital, no mesmo dia já foram 7 biópsias. Então você vê que a coisa vinha com muita brutalidade e era muito de repente. Eu me assustei com aquilo, mas o meu interno dizia, ele não vai se curar. E por que eu dizia isso? O meu interno me dizia isso. Porque os nossos entendimentos espirituais, apesar da religiosidade ser a mesma, os nossos entendimentos eram diferentes. Quando eu estava em paralelo, vasculhando a minha condição, eu estava lotado de cistos, eu já estava com as questões do intestino muito danificadas, já tinham virado feridas mais abertas, eu já estava numa condição bem ruim. Do final, em 15 dias de dezembro, na transferência para janeiro, que eu estava muito louco trabalhando com Réveillon, enfim, eu perdi 10 quilos. E eu sequei muito rápido, eu falei, eu estou doente, não tenho outra opção. Meu irmão já internado, já numa condição de avanço muito rápido, porque ele, em 3 meses, ele ficou com o fígado triplicado de tamanho, já tomado por câncer. E aí, eu fui descobrir, eu estava com 3 cistos já no meu rim esquerdo, eu estava com metade do meu fígado calcificado, a minha veia aorta do fígado tinha obstruído, eu estava com um ponto no pulmão esquerdo, eu estava com a parede de todo o meu estômago corroída, e vários pontos no meu intestino, né? E eu estava numa condição de saúde impossível. A minha conversa, Jéssica, foi com Deus, né? Porque num primeiro momento eu fiquei com muito medo. E eu entrei naquela dualidade de quando você para de lutar pela vida, porque você passa a ter que planejar tua morte. Isso é muito difícil. Quando você começa a pôr na balança tudo que você produziu, tudo que você fez, tudo que você conseguiu angariar nos teus anos de vida e o que você vai deixar de legado, que o legado não é o dinheiro, né? O legado é o que você conseguiu construir nas pessoas. E isso começou a me dar um terrorismo interno. E aí, eu buscando muito essa questão com Deus, falava, Deus, me mostra uma forma que eu tenha de conversa com o meu meio celular.
Eu quero eliminar da minha célula uma memória que eu acredito que ela está trazendo da minha família. Eu quero romper com um sistema que foi construído dentro desse meu laço familiar e que traga vitalidade e saúde. E tem mais, Deus. Se as minhas missões aqui nesta terra acabaram, por favor, me dê mais missões, porque eu ainda me sinto muito útil. Eu quero continuar vivo. Eu preciso disso. Eu não fiz nada do que está no meu planejamento inteiro. É como se eu ainda tivesse atravessado uma vida sem ter produzido o que eu precisava. E aí eu comecei a me interiorizar mais, e foi aí que eu fui apresentado para o Theta Healing eu já conhecia, mas eu fui apresentado para a formação. Fiquei muito feliz em fazer uma formação em Theta, porque eu entendo que o mundo está precisando de mais healers, de pessoas que curam pessoas, né? E você, Jéssica, com o teu canal, trazia muita informação. E eu não sou uma pessoa, você me conhece bem, que vive da questão simples da autoajuda. Eu vou para a autoajuda por um outro caminho, né? Eu quero ir a fundo no que vocês estão falando, né? E eu via todas as suas orientações e eu achava elas... Meu Deus, mas a Jéssica fala tanto de viradas de chave, de coisas que se você programar, acontece. Por que eu estou programando e não está acontecendo, né? Acho que a minha comunicação é que não está adequada. Né? Louco para te ver, louco para entender melhor o assunto, né? Eu queria falar com a mestra sobre o tema. Aí você começou a soltar os teus sons, né? Os binaurais, né? Falei, nossa, isso aqui faz muito sentido para mim. Eu comecei a ouvir, você até me orientou, ouça sempre, de fones de ouvido, né? E eu passei a fazer disso uma regra diária. Então, na minha meditação, no meu momento de oração, às vezes, para cada situação, eu colocava o teu som. Meu Deus, eu estou muito mal hoje, não estou com força física, eu vou subir no teto, eu vou conversar com Deus, eu vou pedir esse amor incondicional que é de Deus para alimentar as minhas células, e eu vou fazer isso ouvindo os sons do corpo perfeito, porque eu não estou procurando, Jéssica, o corpo esguio, escultural, zero gordura. Não é esse o corpo. É o corpo físico, saudável, que está alinhado com o espiritual, que tem que ser saudável tanto quanto, se não mais. E esses sons foram me acalmando. Eu percebia que, à medida que eu utilizava, eu ia sentindo um abrandamento da minha energia. Eu sentia é como se eu saísse mais equalizado, parece que os meus chakras começavam a se alinhar. Aí no dia que eu percebia, eu passava o pêndulo em mim, e eu sentia que alguns pontos dos meus chakras estavam muito desequilibrados, eu ia lá no teu som, procurava um para alinhamento de chakra, procurava um para energia, procurava um para conversar com Deus, né? Eu ia procurando isso, porque essas junções me ajudavam a elevar a minha concentração, ampliar essa minha visão de terceiro olho, e eu praticamente, eu acho, na minha visão espiritual, Jéssica, eu nunca vou estar equilibrado com Deus, equivalente, na minha visão, tá? Posso estar errado, mas eu nunca vou estar equivalente. Eu tenho uma sensação, e acho isso importante para mim, de estar certo de que eu sou servo, de que eu o sirvo, de que eu estou abaixo dele. Então, era uma coisa extremamente bonita, e eu pedia para Deus, vai limpando as minhas células. E eu consegui, com o Theta, Jéssica, ir caminhando pelo meu corpo. E eu fui caminhando aos poucos, e eu fui fazendo uma transição célula a célula, órgão a órgão. E aí, pasme, eu fazendo os tratamentos do intestino, raspei todo o estômago, tirei as feridas, as cicatrizes que precisavam de dentro do intestino, fazendo as minhas revisões, fiz os exames, o médico falou, mas você falou que tinha cisto no rim? Não tem nada aqui no rim mais. Tem o seu fígado não é calcificado. Onde você tirou que o seu fígado é calcificado, né? Eu falei, não, meu fígado estava calcificado, eu tenho outro exame aqui, ó. Não, então se o seu fígado descalcificou, como eu não sei dizer, você fez tratamento? Não fiz nenhum tratamento ainda. Estou nessas avaliações, né? E a minha veia aorta, porque eu estava preocupadíssimo com isso, que poderia dar vários problemas, né? Não tem nada na veia aorta, não apresenta nenhuma disfunção, tá tudo certo. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E tratando, inclusive, quando eu fiz contato com a minha mestra em Healer, que é a Luciana Milanov, quando ela foi fazer um raio-x de mim, porque a gente não conta coisa, né? Se deixa a pessoa fazer o raio-x, né?
ela, quando ela fez, ela sinalizou ainda o meu pulmão, mas ela não sinalizou mais nenhum outro órgão. E todos esses outros órgãos estavam limpos por exame. E o que eu quero te dizer com isso? Eu não tenho, Jéssica, nada de mais especial do que o meu irmão, por exemplo, que estava vivendo uma situação muito similar e paralela, e que não teve direito a, talvez, a continuidade da vida como eu estou tendo direito à continuidade da vida. Não tem nada de mais especial que ele. O que talvez a gente tenha de diferença é essa minha vontade de estar vivo, de estar em produção absoluta, de querer missões voltadas para essa questão de cura da humanidade, porque eu ainda entendo que a gente tem a missão de levar as pessoas para a luz de alguma forma e de fazê-las serem melhores, para si, em primeiro lugar, para ela expandir essa questão. E eu, francamente, entendo que a cura, hoje eu tenho essa visão mais ampliada, a cura ela depende muito mais do que a gente está fazendo com o nosso campo mental e espiritual do que propriamente físico, porque a gente vai trazendo tanta coisa no nosso físico, nossa célula tem tanta memória, a nossa ancestralidade transfere tanta coisa. Aprendi com você muito sobre isso, inclusive, com relações às crenças limitantes, a essas ditaduras da pobreza, ou daquilo que a gente não tem capacidade de conseguir, ou de ser conformista, às vezes, com uma questão como do meu irmão, tá bom, se Deus quer assim, tá tudo bem, mas será que eu não posso chegar até Deus e com Ele achar um novo caminho, né? Será que eu não tenho esse merecimento? Merecimento é uma coisa tão questionável, mas a gente também não tem capacidade de questionar, mas vale tentar. E eu entendo hoje, Jéssica, que se você está atravessando uma fase difícil de saúde e se trouxer para a tua interiorização um pouco mais de verdade de si e buscar em você uma autocura, um entendimento que a tua célula precisa se libertar, que você precisa limpar o teu plasma, a tua cinesfera espacial, que é todo esse espaço que a gente tem em volta de nós, e que todo mundo que chega perto da gente entra com um monte de coisa, boa e ruim, e que a gente tem que começar a limpar tudo isso, a gente tem que tirar tudo isso do nosso caminho, e que a gente tem que fazer com que essa aura vá se curando, né? Quando eu fiz a primeira foto de quiligrafia, que foi há mais de 30 anos atrás, quando ainda nem se tratava desses assuntos, né, que a gente fotografa no escuro o nosso campo eletromagnético e nele aparecem todos os buracos já formados, né, e aquilo que a gente precisa de cura. Você vê quanto tempo que eu acredito que a cura está além do físico. Sempre acreditando em todos os parâmetros clínicos, tanto que eu sou fisiologista, eu fiz medicina indiana, eu tenho uma visão clínica do assunto, mas eu entendo que o espiritual ele interfere absolutamente, a condição mental, a crença limitante. Eu comecei a acreditar, Jéssica, que eu tinha como poder me curar. Se a minha cura tivesse um fundamento, se para Deus eu tivesse uma utilidade, se para mim eu me tornasse melhor com isso, né? Me tornasse mais forte, me tornasse mais resiliente, entendesse essa minha capacidade. Foi muito interessante, recentemente, fazendo um outro curso, eu tive uma oportunidade que eu já tinha experimentado, mas que não foi desta forma, que foi o meu contato com a criança interior, que foi exatamente uma viagem para dentro do meu eu, e eu consegui sentar do meu lado quando criança. E eu consegui discutir com essa criança coisas dessa infância, porque eu fui uma criança doce, eu fui uma criança muito humilde, eu fui uma criança muito simples, eu fui uma criança muito pobre, eu fui escravo no sertão pernambucano, eu passei fome para dedéu, eu fui ter um primeiro tênis com 13 anos, eu fui ver pela primeira vez um mar aos 16, eu tive uma condição de vida muito medíocre para alguns, mas muito nobre para mim, porque eu tenho orgulho da minha biografia, dos pais que eu tive e de como eles construíram o meu ser, que você conhece bem nos dias atuais, mas que construiu com base nessa honestidade, nessa integridade familiar, nesse entendimento de que somos humus, que voltaremos à Terra, que temos uma importância para Deus, que a nossa alma precisa ser zelada, que a gente tem que cuidar do nosso espiritual. Então é tão bonito todo esse cenário, e quando eu me encontrei com a minha criança, eu me lembrei do quanto eu fui doce.
eu me lembrei de que o mundo não precisa me amargar. Eu me lembrei que eu não preciso me contaminar pela maldade humana. Que eu posso, sim, que desde criança eu sou um cara que cuida do cachorrinho, que divide o meu único pedacinho de pão com um cachorro na rua. Então, essa Mas criança um trabalho doce, lindo com os animais abandonados. essa criança doce, ela permanece nesse senhor de idade que hoje te fala, mas ela está aqui dentro. E ter entendido isso, acho que foi um fechamento até maior, porque aí eu percebi que estar perto da nossa verdadeira essência é fundamental. E tudo aquilo que não compete para o bem nessa essência deve ser curado, deve ser extraído, deve ser tratado com muita atenção e carinho para você se revigorar para os novos tempos. Então, primeiro, muito obrigado, claro, ao nosso grandioso Deus que me ouviu, ao Criador que tanto ouviu, mas obrigado, Jéssica, pelos teus aconselhamentos, por toda a sua didática, pelas maravilhas que você também me apresentou para que eu tivesse esse entendimento amplificado. Eu quem agradeço, Robertinho, ouvir a sua história, ouvir o seu relato de superação, é algo, assim, muito motivador, é algo, assim, que demonstra o quanto o nosso corpo não é ele quem domina a nossa alma, o nosso espírito, na verdade, o nosso corpo, ele somente revela as dores do nosso espírito. Então, através disso, a gente consegue: "Olha, estou tendo um problema assim, por que que a minha família toda tem histórico de doença, de câncer, por que que agora é a minha vez? O que que eu posso fazer com relação a isso? Qual é essa raiz familiar, espiritual que tem trazido de gerações para gerações? O que que eu posso fazer para cortar esse mal, né? Qual é esse karma que vem para nossa genética?" Então, o corpo nada mais é do que um reflexo dos problemas espirituais. Então, assim, quando a gente encarna, a minha visão espiritual disso, que eu acho que vai um pouco de encontro com a sua, quando a gente encarna, nada mais é do que uma oportunidade de identificar, resolver e evoluir. Eu acho que quando Deus ele dá um problema assim para alguém, não é porque você, olha, Deus, por que comigo? Me dá uma outra chance. Eu acho que, na verdade, ele está te dando uma oportunidade de encarar de frente algo dolorido e poder ressignificar. E nisso de ressignificar e de superar, você acaba sendo um instrumento na vida de outras pessoas, porque a experiência humana ela é feita disso, ela é feita de amor e de dor, né? Como é que o ser humano evolui? Por dois sentimentos que são a mesma coisa, mas que são extremos, o amor e a dor. Então, você ressignificando a sua dor, transformando em amor e podendo ajudar novas pessoas, tendo aberto a sua vida agora mais para o Theta Healing, porque as ondas Theta, gente, é como se você tivesse um estado hipnótico, né? Através das ondas Theta é que a gente consegue entrar em uma auto-hipnose e consegue fazer essa limpeza que o Roberto falou. O nosso corpo ele começa a liberar certas enzimas que ajudam a regeneração e a cura. Só que isso não é algo que acontece do dia para a noite, é um processo. E com a prática, com o tempo, com o aprimoramento, é que você vai fazendo essa limpeza. Roberto, quanto tempo você levou nessa prática meditativa, utilizando o Theta Healing com as ondas binaurais Theta, para você conseguir ter essa diferença entre você fazer um exame com o médico e o segundo exame e ver que não tinham mais ali tumores? Foi um período de quanto tempo? Poucas Entre um e o outro? semanas. Na verdade, foram poucas semanas, porque quando a coisa... Eu fiquei um longo período adoecendo, tipo, uns 3 meses que eu fui sentindo uma piora generalizada. E eu, muito focado com o trabalho, me deixava em segundo plano, né? Que também é um outro entendimento. E aí eu demorei um pouco mais para me aprofundar no que estava acontecendo. Quando o meu irmão piorou muito, que eu já estava aí com os resultados, eu aguardei essa conclusão dele, mas enquanto eu aguardava a conclusão dele, eu já estava nessa busca. É que como eu ainda estava adquirindo este conhecimento, eu levei um período para entender o que era. Mas quando eu entendi e comecei a fazer esse trabalho, foram poucas semanas. Eu acho que eu devo ter levado uma meia dúzia de semanas para o meu corpo trazer uma reação. Eu, com uma semana, Jéssica, já tinha pelo menos bloqueado o emagrecimento. Porque você me conhece, eu sou um homem magro, e qualquer quilo faz diferença. Imagina 10 quilos em uma semana, você fica um negócio horrível. Eu não consigo imaginar você com 10 quilos a menos. Pois é, eu tava osso puro. Só que aí, Jéssica, o emagrecimento parou.
Aí depois eu tive uma pequena recaída, que eu acho que são esses sobe e desce, que você ainda está se entendendo, e aí eu voltei a perder peso de novo, me desesperei, entrei ainda mais com força nessa questão. E lembrando, Jéssica, quando a gente não está saudável fisicamente, você perde utilidade para uma série de questões. Uma delas é o trabalho. Então, o trabalho sempre me sinalizava, se você ficar doente, a gente quer, né? E eu estava visivelmente ficando, né? Até que eu perdi o trabalho. Aí tem um outro ponto que eu acho importante citar. Eu, muito ruim, muito enfraquecido e muito doente, perco algo que para mim é fundamental, que é a minha existência, a minha sobrevivência, que é o meu trabalho, e de uma forma que eu acho indigna, porque quando você tira o trabalho de uma pessoa porque ela não está naquele momento, apesar de você produzir por anos, 15, 18 horas por dia, naquele momento ela está precisando de uma ajuda, você exclui, emocionalmente a gente adoece plenamente, você se sente abandonado, vem vários ressentimentos. O que eu fiz nesse inteirinho? Em vez de eu sentar numa cadeira e ficar chorando o emprego perdido, o leite derramado e a incoerência que eu entendia nas pessoas no trato com isso, eu resolvi curá-las em mim. Então eu comecei, além de fazer a minha cura, curar essas vibrações, esses ataques psíquicos que eu havia sofrido. Então eu comecei a eliminar e comecei a buscar essa clareza, inclusive com o próprio Theta, pedindo para que Deus me mostrasse de alguma forma aquilo que eu precisaria apartar, aquilo que eu precisaria perdoar e aquilo que eu precisava limpar. E eu fui limpando. E aí eu vou tirando essas pessoas, vou mandando amor incondicional para todas elas, eu não preciso viver com o ódio de ninguém, eu não preciso viver sob o ódio de ninguém, não posso odiar ninguém e vou tentar, à minha medida, o que é possível, espalhar o amor que tiver dentro de mim e o que for permissão do Criador para que eu faça. E o que não estiver ao meu alcance, que o Criador, por misericórdia, possa fazer intervir para que essas pessoas também possam se curar. Porque da mesma forma que eu estava doente, Jéssica, nenhum de nós está livre disso, nenhum de nós está livre de uma sequência de ataques psíquicos tão fortes que não possam te adoecer e muitas vezes te escravizar, que é o que a gente tem tratado, inclusive, nos meus últimos nas minhas manifestações, nas minhas últimas aulas com relação ao relacionamento abusivo, que nos adoece, que nos enfraquece, mas o pior relacionamento abusivo é quando você se autoabusa, é quando você se negligencia, quando você não para de acreditar no teu potencial de vida, quando você começa a ver os obstáculos que chegam e não supera eles por covardia, autocovardia, e você vai se alimentando disso. Então, não. E que delícia descobrir com toda essa força interna que a gente, apesar de termos um comando superior que vai ditar muito do nosso trajeto, a gente depende de nós também uma busca clara e objetiva para que esse trajeto chegue a nós. Então, realmente, aquilo que a gente pensar vai atrair, aquilo que a gente manifestar vai atrair, aquilo que a gente desejar vai atrair? Sim, vai atrair. Então, eu comecei a manifestar, eu não quero mais doença, eu não quero ter esse segmento da família, eu não quero seguir a linhagem, eu preciso romper isso, eu quero cura, eu quero vida, eu quero missão, eu quero objetivo de vida, eu quero utilidade, né? E foi esse o caminho. Eu acho que para todos essa permissão é dada, Jéssica. Eu acho que todo mundo tem esse direito e todo mundo pode ser honesto com si e não desistir, porque quando a gente desiste da vida, a gente não desiste desta vida, né? A gente desiste muitas vezes da própria luz. Então a gente não tem a gente tem que ir até o fim lutando para a luz, querer ser da luz, né? Sair de um limo que nos condicionam, que nos colocam, que nos incluem e que não é nosso, né? Então eu comecei também a entender que a cura depende de mim e eu não posso curar o outro necessariamente. Eu posso participar da cura do outro, posso trabalhar em cima dessa cura com ela, mas antes de qualquer coisa, ela tem que querer. Quando a pessoa decide por isso, todo o trabalho flui, as aplicações clínicas fluem, todas as técnicas são recebidas, absorvidas, mas se a pessoa não quiser, infelizmente você não tem responsabilidade sobre isso. E a gente também tem que aprender a lidar com isso.
porque é difícil você se colocar como responsável daquilo que não cabe a você necessariamente, né? Então, nós tomarmos posse de nós mesmos e decidirmos pelo melhor a nós e buscar, sim, auxílio, ajuda, como eu fiz com você, procurando em você, procurando no teu canal, procurando no Teta, procurando ouvir-me e ouvir a Deus com mais clareza, porque eu acredito que deve ser assim, né? E aí você acha uma saída, você acha o caminho. Ah, que delícia, viver é uma delícia, Jéssica. Primeiramente, então, Robertinho, a gente, quando tem um problema, eu acredito que a cura do desespero é a calma. Quando você recebe um diagnóstico e se você entrar em desespero, você vai só amplificar o que está acontecendo e o desespero não vai solucionar. Para você conseguir iniciar o processo de cura, você tem que acalmar a mente. Acalmando a mente, você consegue identificar os caminhos e, naturalmente, as viés vão chegando até você, as alternativas vão chegando até você. Porque nesse momento você poderia ter se desesperado e falado: nossa, todo mundo na minha família faleceu disso, então eu sou o próximo. Mas você quis cortar. Você tomou responsabilidade, porque muitas pessoas também têm medo de se tornarem responsáveis pelo resultado. Você falou: não, eu sou responsável. Você puxou para si a responsabilidade e falou: não vou permitir que essa história genealógica se cumpra na minha realidade, sendo que eu seja somente um coadjuvante. Você se colocou como o ator principal da sua própria história. Você tomou a rédea da situação. Você procurou informações, você abriu a sua mente, né? Porque a gente tem que entender que tudo no universo é um grande mistério. Então, temos sim que procurar conhecimento. Por mais que saibamos, o nosso conhecimento nunca vai ser totalitário o suficiente, porque o universo é cheio de mistérios. E você conseguiu acessar essa força, essa energia, tomou a rédea e conseguiu transformar a sua saúde. E hoje em dia está aí sendo luz para nós que somos seus amigos, sua família, seus colegas e para toda a família Joga para o Universo que está tendo a oportunidade de compartilhar um pouquinho, ver um pouquinho essa história tão motivadora, porque olha, realmente ter um relato de milagre como esse, porque eu digo que o que aconteceu na sua vida é um grande milagre que você fez acontecer, porque dentro de cada ser humano existe uma centelha, que é a centelha gêmea da criação do Senhor, né? Que é aquela energia que se assemelha a Deus, dentro das devidas proporções, obviamente, porque dentro de nós habita um Deus, e esse Deus, ele é tão amoroso e tão generoso, que ele permite que nós escolhamos o nosso caminho, e dentro de nós mesmos existe o nosso adoecimento, mas também a nossa cura. E nesse processo de adoecer e se curar é que a gente evolui, aprende e consegue ajudar uns aos outros como irmãos em vida. Então, o seu relato, assim, é algo muito forte. E eu queria, Robertinho, que você deixasse para quem assistiu o nosso podcast uma mensagem, quem tiver nesse momento recebido um diagnóstico de câncer, um tumor, ou que esteja em tratamento quimioterápico, ou que já tenha passado e esteja assim, se questionando com relação ao merecimento, por que que Deus fez isso comigo. Queria que você deixasse, como uma pessoa que passou por isso, uma mensagem de fé, esperança e força para quem esteja precisando ouvir nesse momento. Jéssica, obrigado por tudo que você disse. A grande questão, eu acho, Jéssica, é assim: Deus é Deus. Na minha visão, Deus é Deus, ele é inquestionável, suas decisões são as mais soberanas e as mais perfeitas. Mas nós temos um acesso direto a ele e a gente pode e deve buscá-lo sempre, né? Num primeiro momento pode não ter parecido, Jéssica, mas eu entrei em desespero, sim, né? Eu entrei num pânico, né? Eu já saí de lá pensando: quem vai fazer a roupa do meu cachorro? Quem vai cuidar da minha mulher? Quem vai pagar as contas da minha casa? Como é que eu vou viver? Como será a vida? Quantos dias eu fico numa estante ainda, né? Como foto. Eu entrei num desespero, mas dentro de mim eu sabia que dependia mais de mim do que qualquer outra coisa. E eu respirei fundo. Eu sempre tive muito disso, Jéssica, no decorrer da vida, a respirar fundo. Quando eu me vejo numa situação desesperadora, eu respiro fundo e para tentar entender a melhor saída. Então, o que eu tenho a dizer às pessoas: eu acabei de receber, Jéssica, uma prima querida, uma irmã querida com câncer, que quando foi descobrir agora, já está com 15 centímetros no seio.
Quer dizer, eu tô louco Nossa. para ir tratá-la, tô louco para me encontrar com ela e para a gente fazer um processo de cura com ela. Por quê? Porque eu acredito nisso. As pessoas que estão doentes, elas não estão, nós todos que atravessamos por qualquer situação como essa, nós não estamos fadados ao término. Nós não estamos destinados a acabar os nossos tempos com dores. Nós não estamos, a gente não veio exatamente para isso. Mas, se você se auto-ouvir, se você buscar por isso que eu insisto tanto em autoconhecimento, as pessoas quanto mais autoconhecimento obtêm, melhor para a vida dela em todos os campos. Então, não se desespere, apesar de ser desesperador. Olhe para dentro de si, pare um pouco, se permita, respeite as estações, tenha calma, porque é como o luto, Jéssica. O luto leva 4 estações, pelo menos, para ser curado. Você tem que atravessar o primeiro aniversário, o primeiro Natal, o primeiro Réveillon, sei lá, a primeira cena sem a pessoa para você curar. Então é a mesma coisa. Existe um tempo que é amigo, né, e que pode trazer muita coisa. Existe a autoconsciência, existe o teu poder interno, todos nós temos esse poder, todos nós temos acesso à luz, todos nós conseguimos adentrar no nosso meio celular e ter uma conversa franca com o nosso corpo. Isso não vai impedir que pessoas que estejam predestinadas a, infelizmente, passarem por uma situação adversa como essa que eu vivi, não vai estar impedida, mas ela serviu muito. Olha quanto eu cresci espiritualmente, quantos desejos novos eu passei a ter. No momento de quase morte, eu não estava ali fixado na morte. Eu estava me fixando no que eu ainda poderia produzir se eu vivo estivesse. O quanto eu ia achar o quanto eu queria ver o neto grande, o quanto eu queria ver a vida fluir, né? O quanto mais de cachorro eu ia poder salvar, quanto mais planta eu ia ter oportunidade de enfiar numa terra. Eu tenho respeito por todos os reinos, animal, vegetal, mineral, todos são respeitados por mim. Eu amo a vida, eu amo a luz, eu amo o ser humano, trabalho para ele a vida inteira. Então, tenha fé em você, e fé na vida, e fé em Deus. A fé, ela te move sim, isso não é folclore. A fé, ela existe, mas ela tem que ser perpetuada em você. Então, quando você olha para dentro de si e se acredita de fato, você consegue achar um caminho. Por mais doloroso que ele esteja sendo na travessia, ele está te trazendo ensinamento e aprendizagem constante. O importante é que esses aprendizados sejam para nossa evolução, né? E não para dor. Não se fixar, não criar em você frustrações, né? A dor, ela não é para te frustrar, a dor, ela é para te crescer, né? Então eu acho que é isso. É isso então, Robertinho. Obrigada pela sua mensagem, obrigada pela sua história, obrigada pelo seu compartilhamento e doação nesse momento. E quem assistiu a gente e quiser te acompanhar, pode te acompanhar por onde? Pelas redes sociais e pelo YouTube, no Sou de Alma, né? Sou Roberto Nogueira. Em todas Certo, as redes e no YouTube. Eu vou deixar no cardzinho aqui embaixo o link direto para quem quiser acompanhar, para quem quiser Obrigado, conhecer um Jéssica. pouco mais sobre o grande Roberto Nogueira, e também acompanhar a sua jornada no Theta Healing. Podem mandar mensagens para ele. Ele é uma pessoa assim muito iluminada. E gratidão a todos que ficaram aqui até o final. Gratidão, Roberto, pelo seu tempo. Gratidão por compartilhar a sua luz, a sua energia conosco. E até breve. E Jéssica, aproveitando, muito obrigado por toda a iluminação que você me trouxe nesses momentos aparentemente de escuridão. Você foi e é ainda muito presente na minha vida, e eu continuo acreditando nas coisas que você disse, porque eu sei que você é uma alma da luz que se envereda pela verdade. Então eu agradeço muito por você compartilhar com a gente um conhecimento tão importante e que só acrescentou nas nossas almas. E que delícia você saber que aqui está uma pessoa que conseguiu transgredir a dor
né? E evoluir para o amor e se salvar de uma situação delicada com a sua participação também. Fico muito feliz, sou muito grata pela sua vida, Roberto, muito grata de verdade Gratidão. mesmo. Você sabe que o nosso amor é genuíno e cada vez mais eu quero te ver iluminando, brilhando e conquistando coisas incríveis, e estaremos aqui sempre celebrando a sua energia, as suas vitórias, e estaremos também ao seu lado nos momentos que forem necessários, porque a vida nem sempre é feita de altos, né? E nos baixos é que a gente sabe quem realmente é da gente. É isso aí, gente. Gratidão. Obrigada por assistirem até aqui. Até a próxima e joga para o universo.